para o nosso primeiro painel, ou seja, ESG, o que se espera do Brasil nos próximos anos? Eu quero convidar aqui a Elaine Ferreira. Elaine Ferreira, você está aí? Cadê a Elaine? Cadê a Elaine? Elaine Ferreira, ela é diretora executiva de gente... Oi, Elaine. Ela é diretora executiva de gente e gestão do Grupo Luminai. Falei certo, Elaine? Falei certo o nome? Falou certo. Certíssimo. Sim. Muito bem. Eu vou chamar agora também a Érica Magalhães. Ela é diretora de gente e gestão na Camil. Cadê a Érica? Érica, cadê você? Oi, Érica. Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, é que a imagem aqui está muito clara. Eu fui apagar a luz. Está tudo bem. Não, mas está ótimo, tá ótimo. A imagem está ótima. Tá muito legal a imagem aqui pra gente, tá bom? E para dar sequência, eu vou chamar o Giancarlo Signori. Ele é Tech Recruiter no Nubank. Cadê ele? Cadê o Giancarlo? Fala. E aí, Giancarlo, tudo bem, cara? Tudo bom? Tudo bom, Jorge, Elaine, Érica? Eu tô me sentindo tão mal aqui. Eu tô me sentindo tão mal aqui sem óculos. Acho que eu vou pegar um óculos para eu colocar. As pessoas, os intelectuais aqui todos reunidos. Verdade, todo mundo joga. Não é? E para mediar esse painel, nós vamos ter a Cláudia Perrone, Regional Human Resource Director Brasil na América Latina, da América Latina, não, América do Sul, na Stanley Black & Decker. Olha aí, cadê ela? Tô aqui. Olha, quase que eu me perdi aqui, Cláudia. Quase que eu me perdi aqui no seu título. Você percebeu que eu fui claudicando, fui tropeçando. Sejam bem-vindos todos. A Cláudia está na sua mão, Cláudia, a mediação desse painel sensacional. Eu estou aqui, vou ficar assistindo como todo mundo aqui na Trilha Roxa, beleza? A bola está com você, Cláudia, vai! Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Elaine, Érica, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Principalmente para falar de um tema tão importante, né, que é o ESG, né, que é Environment, Social, né, Governmental, né, é a sigla em inglês, né, mas é um tema super importante que cada empresa vê de uma maneira junto, separado, com nomes diferentes, né, mas é um tema cada vez mais importante para todos nós, né. Então, eu vou começar aqui perguntando para a Érica. Érica, como é que vocês veem esse tema aí na Camil, né? O que é importante para vocês com isso? Bom, aqui na Camil a gente vem num trabalho contínuo, é um trabalho em evolução em relação ao tema. A gente tem hoje um comitê estratégico sobre ESG. Essa necessidade veio do nosso planejamento estratégico também. Além do comitê estratégico, a gente tem um comitê operacional, e esse comitê operacional se subdivide em grupos de trabalho ligados a cada um dos temas de ESG. Então, temos o grupo de trabalho de diversidade e inclusão, temos o grupo de trabalho ligado à responsabilidade social, governança, saúde e segurança, meio ambiente, entre outros. Então, são alguns grupos de trabalho com que as pessoas que fazem parte desse grupo de trabalho são pessoas multiculturais, dentro da própria organização, e a gente se reúne para tratar de temas ligados ao grupo de trabalho e o desenvolvimento de planos de ação, onde a gente vai executando as ações alinhadas com o grupo de trabalho, com o reporte para o comitê estratégico que participam membros do conselho. Interessante. Aqui a gente vai ver, gente, que tem... esse painel está muito interessante, né? Porque tem uma empresa multinacional, tem empresas brasileiras, tem uma startup aí, né, gigantesca brasileira, né, que é o Nubank, tem empresa que ainda não é de capital aberto. Então, Elaine, fala um pouco aí para a gente do Grupo Luminai, como é que vocês veem esse tema, né? Oi, Cláudia, bom dia a todos, bom dia, Érica, Giancarlo. Grupo Luminai é uma empresa super jovem, né? Ela tem 13 anos e hoje tem um private equity que investiu no grupo, né, para o seu crescimento. Eu acho importante dizer que a primeira coisa é que a gente já nasceu sustentável. Então, é uma organização que vive e respira a questão da eficiência energética. E todos os nossos negócios, hoje são 4, são voltados para essa questão e para trazer a melhor energia com o menor custo para os nossos clientes.
ESG, ele acaba sendo, e acho que foi até elemento para o meu convite, né, para poder integrar o grupo, que era para implantar todo o sistema de governance na empresa e reforçar e ampliar a questão da sustentabilidade, aí voltada para o meio ambiente e para a questão social. Mediante a isso, né, a gente tem hoje toda uma estrutura que eu chamo uma rede lógica, né, do modelo de governança na empresa. A gente tem um programa de compliance que tem abaixo dele todas as políticas institucionais e aquilo que a gente declara como elemento-chave da nossa estratégia. Um comitê estratégico de ESG, e diferente dos grupos de trabalho, que a gente tem são os próprios diretores voltados para o tema. Hoje a gente se prepara para buscar a certificação LEED, porque para nós não é só uma questão da certificação, a gente quer trazer o LEED como elemento do nosso negócio, e o B Corp, né? Ser uma empresa B Corp. E aí, cada diretoria, ela tem metas envolvidas a isso e com o seu próprio time na busca desse resultado. Legal, legal. Obrigada, Elaine. Giancarlo, queria ouvir um pouco a sua visão. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu acho que o Giancarlo travou. Bom dia, Giancarlo. Bom dia. Enquanto eu acho que o Giancarlo está tendo dificuldade com a internet, enquanto isso, acho que eu posso falar um pouco aqui da visão, né, da Stanley. E eu acho muito rico justamente isso que é bem diferente, né? Giancarlo, você voltou? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Então vamos lá, então vamos respeitar, Giancarlo, vamos ouvir a sua visão. Imagina, bom, eu tenho uma visão pessoal, né, e trabalho também numa empresa que também ela tem um forte pilar sustentável. Ela também nasceu sustentável, assim como a empresa que a Elaine, né, representa, a Luminai, ela zerou as emissões de carbono, né, em 2023, setembro de 2020, né, zerou a emissão de carbono. Além disso, ela é forte no impacto social, né, porque como empresa a gente tem que ter consciência e como colaborador também. A gente tem que ESG não é só o papel da empresa, né? Cada colaborador também tem esse papel dentro do negócio, dentro da empresa, para trazer a real visão e movimentação, né? Não para ser uma sigla, mas para ser uma filosofia de vida para todos. Então, o impacto ambiental, social e a governança, ela tem que caminhar justamente com os seus atos, né? A integridade, eu acredito que uma empresa e uma pessoa tem que estar não no que ela fala, no que ela pensa, né? No que ela fala e no que ela faz. Legal, Giancarlo. Antes de eu falar um pouquinho aqui sobre nós, eu tenho uma pergunta. Você falou que vocês zeraram a emissão de carbono. Sendo vocês uma empresa de serviços, como é que vocês fazem isso? Porque, né, na indústria a gente tem alguns desafios para a emissão de carbono, né? De fato. Sendo uma empresa de serviços, né, que não tem uma indústria, como é que foi zerar essa emissão de carbono? Acho que é interessante a gente entender. Oi, está me ouvindo? Sim. Então, nós estamos comprometidos a ter uma operação, né? Quem é a nossa líder dessa área é Cristiane Canavero, e ela com as melhores práticas sociais de governança. Então, por isso, significa que todo o dióxido de carbono que emitimos a partir das nossas atividades foi compensado pelo incentivo de projetos que reduzem a emissão de gás. E o que significa zerar a emissão de carbono? Zerar significa que todo o dióxido de carbono, ou pessoa, cidade, país, está sendo neutralizado por outras ações. Apesar da empresa que eu trabalho ser, o Nubank, ser totalmente digital, né, as atividades acabam gerando impacto, como a produção de cartão, envio na casa dos clientes, os servidores que mantêm o aplicativo. Perfeito, perfeito. Então para isso,
nós temos que pensar cada vez de forma mais sustentável. Como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível? Um crédito de carbono normalmente geralmente é medido em tonelada. E tem vários projetos. Então, como a Nubank é uma empresa multinacional, uma empresa global, né, por exemplo, nós temos cerâmica em Buenos Aires, fábrica que tem tijolo desde 2010, que substitui o uso de lenha. Temos cerâmica em Luara, também em São Paulo, Brasil, fábrica de tijolos, que também substitui o uso de lenha. Nós temos também... vocês têm indústrias também, além do banco? Não, são empresas que trabalham para o Nubank. Entendi. Não, tá claro, eu acho super interessante, porque é muito mais palpável, né, as ações de uma indústria do que a de serviços. E aí você explicou de uma maneira super clara, acho super interessante, muito, muito legal, muito interessante. Parabéns, acho muito legal, né? Vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, né, da Stanley Black & Decker. A Stanley é bem diferente aqui do painel aqui, que é uma multinacional americana que tem 177 anos, né, então super antiga, uma empresa que nasceu com inovação, né, a gente que criou as furadeiras elétricas e tudo mais, né? E a gente tem uma ação muito forte, a gente tem uma meta de diminuição de carbono, né? Nos próximos anos muito forte, e lógico, diferentemente de uma área de serviços, né? A gente tem fábricas, muitas fábricas, a gente está em mais de 60 países, né? E a gente vem cada vez mais trabalhando para isso. Acho que eu vou dar um exemplo de uma ação super simples, né, que a gente fez, que quer dizer, a gente tem produtos mesmo, né, bens de consumo duráveis, e a gente embalava antes com aqueles papéis plásticos, bolha, né? Isso foi substituído com papelão que sobra de embalagens, então a gente, dentro da caixa de papelão, a gente põe papelão também e não usa mais o plástico. Né? Então, essa é uma ação super simples e a pessoa que criou isso dentro da fábrica recebeu um prêmio, que a gente tem a gente dá muito prêmio para ações desse tipo, né? E aí essa pessoa ganhou o que a gente chama de um Eagle Award, ganhou uma viagem e tudo. Então, a gente incentiva muito esse tipo de coisa, né? E aí, como toda empresa que tem fábrica, a gente tem o EHS, que cuida da saúde, né? E uma governança, na verdade, global, regional, e aqui. Então, a gente tem uma área de compliance global, uma área de governança global e regional, e aí a gente tem todas as regras para isso, né? E tem muitas ações que a gente vai falar aí ao longo, né, desse debate, né? Eu queria ouvir um pouco, Érica, quais são as ações palpáveis que vocês estão fazendo, agora falando bem da área social, né? Dentro do pilar social, a gente tem alguns grupos de trabalho. Quando você olha o social para dentro, que é toda a parte de saúde e segurança do trabalho, esse pilar fica dentro da área de gestão, então a gente já vem num trabalho de alguns anos muito significativo em relação a esse pilar, implantando processos, procedimentos. A gente agora entrou com um projeto piloto junto com a Dupont em uma das nossas unidades, e a gente vem num trabalho forte, assim, na redução do número de acidentes, só que agora a gente já está evoluindo para fazer um trabalho com foco no quase acidente, né, num trabalho muito forte comportamental, envolvendo não só as lideranças, mas todas as pessoas das unidades. A gente teve aí indicadores bem significativos com relação ao cuidado e à preservação da vida das pessoas que trabalham conosco. Esse trabalho foi muito mais intensificado com a pandemia e a gente conseguiu resultados muito significativos. Também temos um trabalho ligado à responsabilidade social, então a gente já vinha trabalhando bastante a comunidade em torno, só que a gente extrapolou um pouco as portas da comunidade em torno no período de pandemia também, então várias ações ligadas à responsabilidade social para fora, né, com parcerias e junto às comunidades, e aí vem um trabalho forte também de diversidade e inclusão dentro da companhia.
a gente fez toda uma revisão do nosso processo de recrutamento e seleção e de alguns processos internos visando estimular a diversidade, mas principalmente a inclusão, né? Porque não adianta você ter diversidade dentro da organização e você não fazer com que essas pessoas se sintam incluídas. Então, a gente vem nesse trabalho, seja atuando na educação dos nossos gestores e dos nossos colaboradores, preparando a nossa organização para incluir e ser uma empresa inclusiva e diversa, mas também atuando nas formas de entrada dessa diversidade. Então, todo o nosso processo de recrutamento e seleção foi revisado, e várias outras ações a gente faz dentro do grupo de trabalho de diversidade e inclusão, a gente promove várias ações dentro da organização visando esse tema. Bacana, bem bacana. Elaine, e vocês, lá no Grupo Luminai, que ações, aí falando do pilar social, né, dentro do ESG, que vocês têm feito de diferente, ou isso? Eu acho que vamos colocar ele entre o que é para dentro, né? O que tem a ver com a segurança física e o que tem a ver o que a gente faz com o que está fora da organização e reforça até a marca. Segurança é um pilar importante para a gente, porque o nosso negócio ele é interessante, porque quando a gente fala de eficiência energética, ele não é muito tangível, né? Então, a gente não sabe dizer, o outro que está de fora fala, o que é eficiência energética, né? E o que tem a ver com a indústria também, porque um dos nossos negócios tem a ver com indústria, né? Eu tenho uma fábrica aqui. A diferença é que minha fábrica ela é B2B, né? Tudo que a gente faz, ele é tailor-made para os projetos que a gente vende para as indústrias, para as empresas, enfim. Varejo é um carro forte nosso, e cuja presença da Luminai no varejo alimentício e não alimentício é expressiva, né? E o que a gente faz é projeto iluminotécnico, né? Então, a gente quer garantir que o cliente tenha a melhor e a maior luminosidade com o menor custo para ele. E, para isso, a gente desenvolveu luminárias com maior eficiência e que a gente não vende em home center, né? Então, essas luminárias, ela vai depender de tamanho, forma, etc., conforme o projeto do nosso negócio. E por ter fábrica, eu também tenho uma questão de segurança do trabalho e a saúde ocupacional muito forte, né? E o que a gente tem trabalhado com os colaboradores, e eles de baixo para cima, né? A gente tem feito um trabalho junto com eles de melhoria e inovação na fábrica. O segundo o social, ele começa também dentro de casa, né? Eu tenho uma população também que ela está na base da pirâmide social. A gente está em Osasco, né? Então, também eu tenho comunidades pobres, né? E a gente atua também com projetos que o colaborador traz. Quer dizer, incentivar o voluntariado não organizacional, né? Quer dizer, a gente quer identificar, a gente identifica quem já é voluntário e como que a gente pode reforçar esse trabalho do nosso próprio colaborador. O outro é a gente fazer parceria com o sindicato da região, num momento muito difícil aqui, e é inédito, né? Porque uma empresa fazer parceria com o sindicato. Muito. Porque eles mapeiam... e dos metalúrgicos ainda, né? Porque eles mapeiam localidades, trabalhadores, né, ou que estão desempregados, e a gente fez um trabalho em conjunto com ele desse mapeamento para a gente contribuir com cestas básicas dirigidas. E nesse trabalho a gente fez duas coisas. A primeira é como a organização e como o CNPJ pode contribuir, mas estimulando o CPF também. Então, a gente tinha contribuição individual e contribuição corporativa para essas famílias, né, de desempregados, que o sindicato recebia o material e distribuía para essa população. Nossa, muito legal, Elaine, muito legal isso.
Porque, assim, eu fico, assim, bem contente de ver, porque eu acho que, quem sabe, com o tempo isso vai mudando. O sindicato deveria trabalhar desta forma, né? Para ajudar a comunidade, para fazer parceria com as empresas. Então, é muito interessante ver uma parceria dessa com o sindicato, fico muito feliz em ver. E eu tenho essa prática porque, primeiro, que eu acho que o sindicato é um elemento fundamental para a democracia e para a estabilidade, né? Ele tem uma representação em um papel e é importante que ele esteja inserido. Eu sempre digo para eles que cada qual na sua cadeira, né? Ele vai ter a defesa dele, eu a minha, mas nada impede da gente trabalhar junto. Muito legal, outro trabalho social que a gente fez nessa pandemia foi a gente tinha um espaço dentro da fábrica que com a pandemia ele acabou ficando subutilizado. E aí o presidente da empresa resolveu fazer uma ação quando ele viu que as máscaras estavam faltando principalmente para profissionais da saúde. Ele comprou maquinário do bolso dele, não foi CNPJ, né? Foi CPF, e pôs nesse espaço e nós contratamos costureiras e compramos insumo tal, e começamos a desenvolver máscaras com aprovação, critérios tal, e começamos a distribuir para o posto de saúde, hospitais, tudo da região, no momento onde esses profissionais não tinham acesso a isso, estava faltando no mercado, e era doação. A gente começou com máscaras de tecido, e depois a gente foi para as máscaras descartáveis. Era considerada uma das melhores máscaras, né, da região. Esse negócio cresceu tanto que, num período, ele virou até negócio, porque o excedente que a gente tinha, a gente vendia depois para cobrir o custo do que a gente doava, né? Muito legal, então, Elaine, obrigada. Isso é muito interessante. Eu acho que isso aí é um exemplo, né, de como ações simples, né, a gente pode impactar as pessoas, né? Positivamente, dentro e fora. Positivamente, exatamente. Estou vendo que a Érica voltou, né, Érica? Você teve um probleminha aí, mas já voltou. Voltei. Já. Giancarlo, você podia dar assim, um exemplo de ações focado no social, né? Mais tangíveis que você pode dar de exemplo para a gente? Olha, isso pega muito comigo, né? Que eu vim da favela da Brasilândia, né? Eu nasci lá, tive uma infância muito difícil, né? Minha mãe sempre me colocou no caminho, então eu sempre fui muito ligado a isso. Me doía muito quando eu trabalhei em algumas empresas que não vou ser antiético, né? Quando eu ouvia assim, imagina que eu vou contratar pessoas desse tipo aí, né? E quando eu era desse tipo, eram pessoas pretas, pardas. Eu trabalhei lá atrás, onde 100% da empresa eram brancos, né? E apesar de não me afetar diretamente, porque eu nunca vou saber o que um preto ou pardo vai passar, eu tenho o mínimo de empatia, sabe? Eu conecto muito com as pessoas se abrem muito comigo, e então isso mexe muito comigo, sabe? Quando eu ouvia isso, no começo era uma coisa que eu não entendia direito, depois eu comecei a captar, né? Lógico, você levanta a cabeça, olha, né? Como a gente vê hoje, muitas empresas que você às vezes levanta a cabeça, que tem diversidade, né, como pilar, você levanta a cabeça, você só vê branco, né, de 20 anos, né, você não vê, porque viver diversidade, né, é o preto, é o pardo, é a mulher, é o trans. Né, das melhores universidades, né? E não de qualquer... Sem dúvida. E assim, eu estou muito feliz de trabalhar numa empresa que realmente leva isso, não só como uma frase, né, na parede. Por exemplo, em fevereiro, o Nubank anunciou a abertura de inscrições para programa de recrutamento de pessoas que se identificam como preto e pardo, né? Então, chamado de Nós Codamos, isso é muito legal, né? E então 1.200 pessoas foram inscritas, né? Os interessados, eles vieram, então, assim, em 3 meses, mais de 15 mil pessoas se inscreveram, né? Porque abriu para 1.200 pessoas, e tomando com as vagas abertas no Nubank, foram 23 mil cadastros, pessoas autodeclaradas. Muito então, legal. Eu tenho também
parentes na família que são pretos e pardos. Então, pode não me atingir diretamente, mas quando eu ouvi um negócio desse, era horrível, né? E eu sou muito feliz de trabalhar numa empresa que vai de encontro, né? Vai ao encontro, melhor dizendo, aos meus valores, porque eu já tive que engolir muito sapo lá atrás. Então, é muito bacana ver que uma empresa realmente leva isso a sério, não só como marketing, mas sim como filosofia de vida e como a sua cultura. Muito, Giancarlo, acho que é exatamente isso. E hoje em dia, né, nós de RH sabemos que as pessoas, assim, lógico que o salário é importante, mas o que vai mesmo fazer com que você se atraia a trabalhar numa empresa e ficar na empresa é a cultura dela. E se você se identifica com os valores da empresa, né? Eu acho que isso total, né? Eu também tenho um exemplo na Stanley, a gente... Porque todo mundo tem as cotas para os PCDs. Na verdade, quem tem mais de 100 funcionários, né? E eu em todo quanto é lugar que eu trabalhei, a gente sempre se preocupou com a cota, né? Só que, pensando em inclusão, aqui na Stanley, a gente está começando um trabalho, e eu sei que o Nubank também faz, tá? A gente está fazendo um trabalho de trainee para pessoas com deficiência. Então, abrimos 4 vagas exclusivas para isso, tá? Que a gente conseguiu um headcount exclusivo para isso, e a gente vai contratar essas pessoas, e a nossa meta é preparar essas pessoas, seja para a Stanley, seja para o mercado, mas a gente quer fazer um programa de trainee para passar por áreas, com treinamento, né? Para realmente investir, porque a gente vê muito as pessoas com deficiência serem elas estão lá por causa de cota, né? Então, abre lá um departamento, pega... Não, a gente quer, de fato, investir nessas pessoas. Então, acho que esse é um exemplo. E eu gosto muito, né, do nosso propósito. O nosso propósito, que em inglês é For Those Who Make the World, ou seja, para aqueles que constroem o mundo, né? A gente é uma empresa, basicamente, de ferramentas. A gente, desde sempre ajudou aquelas pessoas que constroem, né? Então, são os... eu não estou falando das empresas grandes que constroem. Estou falando daquele pequeno marceneiro, daquele pequeno mecânico, né? E a gente tem uma parceria muito grande com o Senac, com salas onde a gente dá aula para essas pessoas, né? Então, a gente investe muito no conhecimento para as pessoas, né? Em ensinar as pessoas, porque a gente acredita que, através disso, as pessoas podem realmente crescer, né? E como você falou também, né? Não adianta, alguém falou isso, a diversidade sem a inclusão, né? Só para ter um número lá. Se não incluir essas pessoas, não adianta, né? Sem dúvida. E se você me permite, eu sou muito feliz de trabalhar num lugar que eu não preciso perguntar qual a sua idade, quantos filhos você tem, que eu já tive, né, no passado. Nossa, onde gente, você que horror. mora, né, isso daí, sendo criado por uma mulher guerreira, sabe, que criou sozinho, no sentido de... eu vi o quanto ela passava fome para eu ter o que jantar, sabe? Então, não foi fácil. Sabe? Minha voz fica até embargada quando eu lembro disso. E o Peter Drucker falava, né? A cultura... como é que é? Engole a estratégia no café da manhã. Se a estratégia não estiver aliada com a cultura mesmo, for só para atrair cliente, ela vai cair. Ela vai cair e não em muito tempo. Eu só estou aqui preocupado um pouco com o tempo, mas é muito gostoso falar sobre isso, né? E olhando, e Giancarlo, assim, você acha que é um exemplo do bem que faz você ter a diversidade, como você falou, né? Esse seu olhar que você tem na contratação, você não poderia ter com uma pessoa que, sei lá, que sempre teve tudo, trabalhou, né? Estudou nas melhores escolas, trabalhou... Isso é a diversidade, porque por mais que a pessoa tenha boa vontade, se você não vivenciou aquilo, talvez você não sinta isso, né? Por mais que você tenha uma boa vontade. Por isso que é importante, dentro de uma empresa, você realmente ter essa diversidade. E a diversidade é de tudo, de pensamento, né? De gênero, de idade, né? Eu acho que isso é a riqueza. As empresas que não têm diversidade estão fadadas a morrer,
Essa que você falou aí, né, que é todo mundo de 20 anos branquinho, bonitinho, tá fadada a morrer, porque vai sempre olhar dessa maneira, né? Não sei se alguém tem algum outro comentário. Elaine, Érica. Não sei se tem alguma pergunta, mas uma coisa que a gente tem observado muito aqui, Cláudia, é que a importância disso fazer parte da cultura e disso ser um movimento que atinge toda a organização, quando a gente olha de responsabilidade social como um todo. Até pegando o gancho do que a Elaine falou, as ações que a Camil fez, ligado a prover alimento, né, para as pessoas na época da pandemia, foi extremamente importante para muita gente, mas a gente também não só proveu alimento para essas comunidades e para quem precisava, como a gente também fez todo um trabalho junto aos hospitais, perto das nossas fábricas. A gente é muito low profile na divulgação disso, mas foi um investimento grande em respiradores, em equipamento hospitalar, então a gente também ajudou esses hospitais, mas não adianta você fazer tudo isso para fora se você não cuida de quem está dentro. Então, o trazer a coisa do RH humanizado para dentro da organização, de olhar o nosso colaborador não como um número, mas como pessoas, né? Ouvi-los, incluí-los na cultura organizacional, dar voz a esse colaborador, para a gente é extremamente importante, porque não adianta você fazer, como você falou, fazer a diversidade sem fazer a inclusão é uma coisa, mas também não adianta você trabalhar tão bem para fora e você não olhar para dentro. É muito bacana ouvir o Giancarlo falar que ele se sente, né, que ele tem orgulho de trabalhar onde ele trabalha. É exatamente isso que a gente acredita, porque são mais de 4.000 colaboradores, né, que trabalham aqui dentro para prover a comida na mesa de todo mundo. E a gente precisa fazer com que essas pessoas estejam engajadas com uma causa e se sentirem pertencentes disso. Então, tudo passa por ter uma cultura organizacional muito forte. Exatamente. Não sei se a Elaine ia falar alguma coisa, Elaine. Não, a gente vai acabar falando a mesma coisa, a gente só vai reforçar, né? Porque ESG só vai fazer sentido para as organizações se elas viverem isso internamente, né? Viver a questão, a gente está falando muito da questão da diversidade, do social, a gente fala pouco, né, aqui, pelo menos nesse grupo do ambiente, e que é um tema que tem afetado o cidadão e as organizações, né, haja vista esse inverno doido que a gente está tendo de 31 graus. Nossa, né? Gente. E também a governança, né, porque parece que, eu sempre digo que o óbvio tem que estar no papel, né? Parece tão óbvio ser íntegro, né? Parece tão óbvio ter organizações, ter processos, segui-los, né? Fazer o que é certo, porque se fosse tão óbvio, por que esse tema está tão em voga, né? Por que tem grupos tão preocupados com isso dentro, principalmente no Brasil, considerando o nosso contexto? A cultura, ela passa por todos esses elementos, né? Quando fala da cultura, a gente tem que dizer, tem uma das coisas que a gente chama aqui de inegociáveis, né? A gente tem 5 inegociáveis. E um inegociável que a gente tem é fazer a coisa certa do jeito certo. Porque senão a gente vai achar que os fins justificam os meios, né? E que a gente adora dizer isso, e que aqui não cabe. A outra coisa que a gente fala muito é que a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que começar pequeno. Porque não adianta pensar grande, não estruturar, não trazer as pessoas junto, não fortalecer essa cultura, porque senão a escadaria é íngreme, né? E nem todos alcançam, vai ter fôlego para chegar até o topo, né? Então, precisa da ajuda do outro. Para mim, pessoalmente, eu acho que o tema ESG está tomando tanta importância, né? Traz importância porque os fundos de investimento têm trazido isso, a B3 está criando grupos, né, para investimento em empresas que só trabalhem com ou B Corp ou ESG instituído, enfim, porque o globo aclama, né? O planeta está pedindo ajuda.
É As isso aí. organizações estão pedindo ajuda e também os cidadãos, né? É o Então, eu papel acho que social nosso, utiliza- né? É o papel social usar nosso. esse CNPJ para poder auxiliar o CPF, eu acho que acaba sendo mais do que missão. É importante. Eu estou vendo aqui que a gente precisa finalizar, né? É um debate que a gente podia ficar horas aqui. Eu só queria dar um exemplo rapidinho. Eu acho que uma coisa importante em inglês chama-se walk the talk. É realmente fazer aquilo que você fala. Eu lembro quando eu entrei, nos primeiros meses, a gente demitiu uma pessoa num cargo de liderança por compliance, porque ele gritou com o menor aprendiz. E o menor aprendiz foi lá e eu falei, olha, eu pessoalmente conversei com ele, com o RH, falei, isso é para você entender que você não deve admitir isso jamais de ninguém. O respeito todo mundo deve respeito. E aí eu falei, essa é a empresa que eu quero estar. É uma empresa que respeita, porque o menor aprendiz foi desrespeitado, um cargo de liderança, alta liderança, foi demitido por compliance por ter feito isso, né? Então, o respeito é para todos, né? E a gente tem que realmente, eu acho que o walk the talk, as empresas têm que, não adianta, como o Giancarlo falou, não adianta ter bonitinho lá, os nossos valores são esses. Quais são os valores que vocês vivem, né? Eu acho que assim, eu estou vendo que o Jorge está entrando, esse é um assunto muito legal. É um assunto que eu ficaria ouvindo vocês o tempo todo, porque, mais uma vez, somos humanos. Uma frase que me veio à cabeça quando eu vi vocês conversando, que eu acho sensacional, que é o seguinte, um antropólogo falou um dia desses uma coisa, se um macaco, pegasse um monte de bananas e acumulasse muito mais bananas do que ele tem a capacidade de comer, nós olharíamos para ele e colocaríamos assim, precisamos estudar esse macaco, esse macaco está maluco. Mas quando um ser humano faz isso, a gente bota ele na capa do Times. Então, para pensar, a gente precisa produzir coisas para que possamos criar um mundo melhor. Eu fiquei muito emocionado quando você falou, eu sou um cara de trabalhos manuais, de fazer as coisas acontecerem, eu fiquei muito emocionado quando você me falou sobre a Stanley Black & Decker, ele faz assim, construir o mundo. Né? Eu fico muito emocionado quando a Camil, e moramos no país da maior produtor de grãos do planeta Terra, como alguém morre de fome no maior produtor de grãos do planeta Terra. E isso a Camil está fazendo a parte dela. O grupo Iluminare, olha só, eu tenho uma parte aqui que não está certo isso aqui ficar vazio, vamos construir máscaras, né? E por que não iluminar o mundo para que a gente possa estudar, né? Talvez a iluminação de um lugar onde a pessoa possa estudar, talvez seja uma boa missão para uma empresa de luminárias, mas porque vocês têm essa consciência da existência. E por que não um banco pegar o dinheiro que ele ganha, os nossos bancos dão o maior lucro da história da humanidade, por que não pegar um pouco desse dinheiro e fazer a inclusão, de trazer todo mundo para dentro, todo mundo que sabe fazer, todo mundo que gosta de fazer e fazer parte dessa brincadeira junto com a gente. Produzimos para humanos, com humanos, para entregar para humanos. Eu acho que essa que é a grande mensagem que vocês deixaram aqui para a gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Cláudia, muito obrigado. Giancarlo, sensacional, muito obrigado. Elane, muito obrigado. Érica, muito obrigado. É isso que a gente tem. A Live Ru tem muito a agradecer de pessoas como vocês que faz isso que a gente acredita, né? É modificar o mundo, fazer o melhor para o mundo, né? Tendo consciência de que é isso que tem que ser feito. Não é porque é bonito, não porque é isso que tem que ser feito. Walk to talk. É isso. Eu faço o que eu falo, porque é isso que a gente vai construir um mundo melhor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, viu? Sensacional o bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer. Tchau, tchau. Foi um prazer. Bom evento para todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.